Ainda falta mais de um mês para a abertura da nova janela de transferências do futebol brasileiro, somente no dia 3 de julho, mas tem muitos clubes já se movimentando por aqui. E eu sei que você deve estar perguntando aí, Thales, e aí, o Fluminense vai contratar ou não vai nessa janela de transferências? Qual vai ser a postura do Fluminense nessa janela que vem aí? Vamos falar sobre isso aqui neste Giro com Lessa e também sobre um possível interesse do Flu no meio atacante Pedrinho do Atlético Mineiro. Realmente está acontecendo alguma coisa? Isso e muito mais aqui neste vídeo para vocês. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Deixa o like aí, é muito importante, não custa nada, larga o dedo aí no botão do like, se inscreva aqui no canal do Lessa se você não está inscrito, vamos juntos rumo aí a essa meta, esse sonho de batermos 100 mil inscritos aqui no canal do Lessa ainda em 2023 e evidentemente isso só será possível com a ajuda de vocês. Eu já começo com uma outra informação para os tricolores que vão para a Argentina, que já garantiram ingresso para assistir ao jogaço contra o River Plate em Buenos Aires. Já é possível fazer a retirada desses ingressos, do ingresso físico nas Laranjeiras. Na verdade, isso começou ontem, essa retirada começou ontem nas Laranjeiras e vai até o dia 27, atenção aí, das 10 da manhã às 8 da noite. Tá? Então você, tricolor que preferir retirar o ingresso em Laranjeiras, já pode fazer isso lá na bilheteria e já garantir o seu ingresso físico e partir para Buenos Aires, né? Aí vai depender, né? Cada um vai num dia. Estarei lá na Argentina a partir do dia 5, se Deus quiser, já fazendo uma cobertura super especial para vocês. E aproveito para indicar para vocês um transfer do centro de Buenos Aires até o Estádio Monumental de Núñez. Ida e volta com conforto, com segurança. A BR-AR oferece esse serviço já há mais de 10 anos. Vou deixar aqui o link para você entrar em contato aqui. Utilize o cupom LESSA5 para você ter 5% de desconto e vá e volte ao estádio sem ter problema, com segurança, né, preocupação com horário, ônibus credenciado. Então eles vão te dar todo o conforto para você fazer essa logística sem problema. Só clicar aqui no link, tá bom? Vamos lá, começando aqui com a informação sobre o Pedrinho. A informação foi publicada ontem pelo jornalista Jorge Nicola, que tem um canal aqui no YouTube também. E aí, como a gente sempre faz, eu fui atrás para tentar apurar se realmente tem alguma coisa, né, entre Fluminense e Pedrinho, se existe essa possibilidade. E neste momento, claro, respeitando sempre o trabalho, né, dos outros colegas, seja o Nicola, seja qualquer um, né, quando uma informação vem a público, nosso dever é ir atrás e apurar para, evidentemente, trazer para vocês a informação mais correta possível, né? E foi isso que eu fiz e neste momento esse jogador não interessa ao Fluminense. Né, qual foi a notícia dada pelo Jorge Nicola? É de que o pedido teria partido do técnico Fernando Diniz. Se algum empresário entrou em contato com o Diniz, enfim, isso não chegou à diretoria, que eu acho difícil, né, neste momento, por parte do Fluminense, não há nenhum movimento nesse sentido. Tá? Isso é o que eu posso dizer para vocês. Porque o Pedrinho ele está no Atlético Mineiro, está há pouco tempo lá, e o contrato dele vai até junho. Ele teria que voltar para a Ucrânia, só que a FIFA estendeu o prazo para que estrangeiros possam, como brasileiros, evidentemente, possam ficar mais tempo aqui e não sejam obrigados a voltar para a Ucrânia, evidentemente, porque, enfim, a guerra, infelizmente, ainda está acontecendo. Então, a FIFA estendeu esse prazo até junho do ano que vem. Ou seja, o Pedrinho vai ficar por aqui. E aí tem o próprio Atlético, que deseja aparentemente renovar o contrato do jogador. O Nicola também falando a possibilidade do Corinthians e do Fluminense. Então o que eu apurei é que neste momento não há interesse do Fluminense em contar com esse jogador. Beleza? A partir daí, a gente vai entrar num outro momento, que é falar sobre essa janela de transferências que vem por aí. E a gente está vendo um elenco que dá sinais de que precisa ser reforçado, né? E antes de falar sobre isso, um rápido recado da Bet7k. Se você não conhece a Bet7k, eu vou deixar aqui o link para você no comentário fixado. É só clicar, fazer seu cadastro lá. Se você puder me dar essa moral, por mais que você não queira dar nenhum palpite, não queira fazer nenhum depósito de cara, só de fazer o cadastro você já me ajuda. E aí eu já indico, se você quiser já palpitar e fazer uma fezinha hoje mesmo, já tem jogo Sul-Americano e já tem jogo de Libertadores, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense.
Vitória do Atlético está pagando 1,63 na Bet7k, mas é um jogo equilibrado. Eu indicaria aqui o Goiás na Copa Sul-Americana. O Goiás vai pegar o Universitário, que é um time fraco, tá pagando 2,1 nessa vitória do Goiás. Bem, o Goiás é um time forte? Não é, mas em casa tem um favoritismo bem significativo nesse jogo contra o Universitário. Então é uma dica que eu dou para vocês aqui. Ou talvez um empate anula a aposta, tá pagando 1,43 aí em favor do Goiás, beleza? Só clicar aqui nesse link que tá aqui no comentário fixado, ir lá na Bet7k e concorrer, além disso, a sorteios semanais de R$7.000, além de bônus em dobro até R$7.000 através aqui do canal do Lessa. Bom, então eu sei que vocês estão curiosos aí para saber, né, se o Fluminense vai contratar, se não vai contratar, como que vai ficar essa situação, porque evidentemente todo mundo tá um pouco preocupado, porque a gente tá vendo o Fluminense perder jogadores lesionados e as opções no banco, né, não são lá essas coisas. Tem muitos garotos, inclusive, no banco que não foram testados ainda. É uma discussão que a gente já teve aqui e que eu acho que isso deveria já ter acontecido. Porque se esses garotos que estão no banco hoje, se eles não tiverem condições de entrarem no time e dar conta do recado, na medida do possível, então acho que a gente chega à conclusão de que o Fluminense vai ter que se reforçar. A questão, galera, é que, enfim, eu conversei com algumas pessoas sobre isso, e como a gente pode imaginar, o Fluminense tá não sei se no limite, mas talvez próximo a isso, né, em termos de orçamento, de folha salarial de elenco, né? O clube todo mês luta para poder manter os salários em dia para não atrasar pagamento. E não é fácil, né? Então, qualquer movimento agora, nessa próxima janela, deverá ser mais cauteloso justamente devido a isso. Falei com algumas pessoas e o que eu ouvi é que não há ainda uma estratégia definida para esta janela. Isso ainda vai ser conversado entre o técnico Fernando Diniz e também a diretoria, a cúpula de futebol, que evidentemente está avaliando, e as deficiências desse elenco, obviamente, serão discutidas. Se o Fluminense estivesse embalado hoje, né, como estava até há pouco tempo, eu diria para vocês que reforços chegariam somente em casos pontuais. Por exemplo, a gente tem uma situação na lateral esquerda, então o Alexandre lesionado, o Jorge lesionado, o Marcelo é um jogador que não aguenta uma sequência, pelo menos por enquanto, uma sequência muito grande de jogos. Então é uma posição que preocupa. Esse é um exemplo. Tem no banco esquerdinho que é um jovem ainda de 17 anos, né? Não passou nem pelo sub-20. Só que hoje a tendência, depois de falar com algumas pessoas, é de que o Fluminense vá em busca de oportunidades, mas sem que tenha que investir muito dinheiro, sem que tenha que pagar um salário alto, até porque para manter esse elenco, a gente tem que lembrar, para manter esse time titular, que é muito forte, né, o Fluminense renovou o contrato desses jogadores e, consequentemente, esses jogadores também tiveram um aumento significativo, como, por exemplo, o André, por exemplo, um aumento muito significativo. Então, mesmo sem isso, sem contar os reforços, sem contar os jogadores que foram adquiridos, os direitos que foram adquiridos, o Fluminense já aumentou a folha com o próprio elenco que tinha. Foi feita uma promessa de que dessa espinha dorsal dos principais jogadores, nenhum sairia até o final do ano. E o presidente continuou bancando isso, que ninguém vai sair na janela do meio do ano. Apesar de a gente saber que o assédio em cima do André vai ser forte no meio do ano, vai ser forte no final do ano. Mas enfim, agora ele não sairia. Então, meio que todo o foco foi feito para isso. Todo o foco foi voltado para isso. E agora, pelo que eu ouvi, assim, não espere grandes contratações e não espere muitas contratações. Só que, lembro lá no início do ano, quando o presidente Mário Bittencourt disse que chegariam no máximo 4 jogadores, 3, 4 jogadores, acho que foi isso, né? Se eu não estiver enganado aqui. E depois a gente viu que acabou sendo muito mais. Se eu também não estou enganado, são 8 reforços, né, depois que o Marcelo chegou. Então, basicamente, o dobro. O que eu quero dizer com isso é que, tomara que não, evidentemente, mas num cenário em que o Fluminense entre numa fase ruim enfim, e perca outros jogadores por lesão, por exemplo, tudo isso pode ser reavaliado. Por isso eu não vou ficar aqui cravando para vocês, nem ficar iludindo, e não vou ficar jogando água no chope também, porque
é uma coisa que vai ser conversada, vai ser definida, já está sendo conversada, mas tudo vai depender também do andamento da situação até julho. A gente tem o mês de junho inteiro ainda pela frente. Então, até lá, muita coisa pode mudar. Eu não vou nem dizer que é a estratégia, mas o pensamento de que, pelo menos até poucos dias, o que eu tinha de visão interna, assim, era de que não haveria muitas contratações. Seria algo bem pontual, oportunidade de mercado. Só que ainda há um espaço até lá. A gente sabe que o futebol, até pouco tempo, o Fluminense estava goleando o River Plate no Maracanã por 5-1. Agora, né, já tem gente com o pé atrás, opa, caramba, né, não ganhou os clássicos, não tá jogando tão bem. Então, assim, futebol, cara, em 2 semanas muda tudo. Então eu posso falar uma coisa para vocês hoje aqui, chegar semana que vem, o Fluminense toma 2, 3 porradas e aí bate o desespero e vai contratar. Então vamos com calma, ainda é cedo. Eu sei que tem clubes se movimentando, mas muitos clubes também têm muito mais urgência de reforço do que o Fluminense, na minha opinião, porque o Fluminense tem um time muito bem acertado, um time titular muito bem acertado, mas é claro, esses jogadores precisam estar inteiros, né? Para que as coisas possam acontecer. Eu acho que faltam peças, eu acho que tem que qualificar um pouco mais esse banco de reservas, porque, inclusive sobre folha salarial, é importante salientar, alguns jogadores que saíram justamente para ter uma redução nessa folha. Não foram todos, mas alguns saíram justamente para reduzir essa folha salarial. Tá? Então, foi feito um movimento para dar uma enxugada e abrir espaço para os jogadores que chegaram, justamente para você ter um equilíbrio. Não foi por acaso. Alguns jogadores que saíram poderiam estar nesse elenco como opções, sendo banco, e a gente até discutiu isso recentemente aqui, e eventualmente seriam utilizados. Mas houve essa necessidade de dar uma enxugada também nesse elenco. O próprio Diniz falou que prefere trabalhar com um elenco mais enxuto. Palavras dele. Então, por isso, a gente não deve esperar que venham mais 5, 6 jogadores. Não. Deverá ser algo mais pontual. Nós vamos aguardar essas definições, ver o que vai acontecer nos próximos jogos, e aí essa estratégia ela pode, enfim, mudar de acordo com os resultados de campo também. Beleza? Então deixa aí o like, esquece não, se não deixou, deixa aí, se inscreva se você não está inscrito e fique atentos aí que ao longo do dia a gente volta com mais informações aqui no canal do Lessa.